No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Saiba o que é e como tratar a doença de moia-moia com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Conheça os sinais mais comuns do autismo com a médica pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso. Entenda os sintomas e tratamentos para o lipedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Confira como é realizada a harmonização glútea com a especialista Jaqueline Monese. E veja a diferença entre os tratamentos naturais e artificiais na harmonização orofacial com a doutora Isadora Della Antônia. Tudo isso agora no Você Melhor na Tati Record. Um distúrbio progressivo e raro que afeta os vasos sanguíneos do cérebro e pode causar AVC, com paralisia da face, fraqueza nos braços, nas pernas e dificuldade de fala. Saiba o que é e como tratar a doença de moia-moia com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Eu recebo aqui novamente no Você Melhor o Dr. Hugo Doria Neto, médico neurocirurgião. Bom dia, doutor. Eu já começo perguntando, o que é a doença de moia-moia? Bom dia, Gui. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia aos telespectadores. Então, doença de moia-moia é uma doença rara, hein? Mas é uma doença extremamente importante. Ela é uma doença que vai fazendo uma oclusão da artéria carótida interna, que são as artérias que estão dentro do cérebro, são as principais artérias que geram fluxo sanguíneo para o cérebro. E essa oclusão, ela vem de dentro para fora, da camada mais interna da artéria. E essa estenose, que é o estreitamento progressivo, vai gerar uma falta de sangue. E essa falta de sangue vai gerar sintomas relacionados à isquemia cerebral, que são os comuns acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que a gente tem bastante no Brasil hoje. O AVC isquêmico, ele tem uma maior predisposição em adultos, mas a doença de moia-moia, ela tem dois padrões. Um padrão que afeta as crianças inicialmente, geralmente entre 5 e 9 anos, e depois um padrão em adultos jovens, de 40 a 45 anos mais ou menos. Existe também a chance de ter não só a isquemia, como a hemorragia cerebral. Então é uma doença rara, mas muitíssimo importante, grave, é uma doença grave. Doutor, e quais são aí os sintomas desse distúrbio? Os sintomas então são relacionados principalmente à isquemia cerebral. Eles podem ser relacionados a uma isquemia transitória, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Quando vem um déficit neurológico, ou seja, uma sequela, só que o paciente melhora, se recupera em até 24 horas. Então isso aí é o ataque isquêmico transitório. Ou o paciente pode ter uma isquemia real. E aí ele vai ficar com sequela relacionada à área cerebral onde a isquemia afetou. Sim. Por isso que é uma doença muito importante e tem que ser diagnosticada para evitar essas consequências dramáticas da doença de moia-moia. Agora, doutor, com relação ao tratamento, como ele é realizado? O tratamento, Gui, ele é totalmente vinculado às causas do moia-moia. Por exemplo, o moia-moia, a palavra moia-moia é uma palavra que vem do japonês, foi descrito no Japão em 1969 por Suzuki e significa fumaça, neblina. Então, o que acontece? No exame, que é o principal exame, que é a angiografia cerebral, como essas carótidas estão quase ocluídas, a circulação colateral aumenta e faz uma neblina. E essa neblina são exatamente os vasos que são muito finos, mas que agora são os principais do cérebro para as áreas principais. Todo o restante do cérebro, a parte cortical, sofre e é onde pode ter isquemia ou hemorragia. Então, qual é o tratamento? Revascularizar esse cérebro que está em sofrimento crônico e progressivo. E como é que a gente revasculariza? Através de cirurgia. Eu tive a honra de receber aqui novamente no Você Melhor o Dr. Hugo Doria Neto, ele que é referência aqui em São Paulo em neurocirurgia. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Gui. Para mim é um prazer estar aqui com você, falando de um tema que é raro, mas extremamente importante, na intenção de ajudar o máximo de pessoas possíveis, aquelas que tiverem esse tipo de problema, que é raro,
para que elas tenham o conhecimento necessário para poder buscar o tratamento. Um distúrbio do neurodesenvolvimento que geralmente apresenta sintomas nos primeiros anos de vida. Fatores genéticos, prematuridade e baixo peso ao nascer estão entre as causas do transtorno. Conheça os sinais mais comuns do autismo com a médica pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. Hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, que também é conhecido como TEA. É um distúrbio do neurodesenvolvimento, ou seja, normalmente o paciente já tem sintomas nos primeiros anos de vida. É caracterizado por dificuldades persistentes na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos. A prevalência é cerca de 1 para cada 36 crianças, com maior frequência em meninos. A causa é multifatorial, envolvendo predisposição genética e fatores ambientais como a prematuridade e o baixo peso. O TEA ele é classificado em níveis de suporte 1, 2 e 3, ou leve, moderado e grave. Isso vai depender da necessidade de apoio que a criança precisa. O diagnóstico é clínico baseado no DSM-5, que é o documento da Academia Americana de Psiquiatria. O tratamento envolve intervenções comportamentais baseadas na análise do comportamento aplicada, que são realizadas por psicólogos infantis em conjunto com fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de outros. As medicações podem ser utilizadas para controle de sintomas-alvo, como agressividade, problemas de sono e alguns outros exemplos de prescrição exclusiva médica. Se seu filho tem alguma dificuldade na fala e comunicação, movimentos repetitivos com o corpo, sempre prefere os mesmos brinquedos ou se incomoda com barulho ou tem alguma dificuldade de alimentação, busque ajuda especializada. Espero você no próximo programa. Até lá! Uma doença crônica mais comum em mulheres, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nas pernas e nos braços. Essa condição causa um impacto físico e emocional significativo na vida de quem sofre com o problema. Entenda os sintomas e tratamentos para o lipedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. O lipedema é uma doença vascular caracterizada pela deposição anormal de gordura no corpo, principalmente nas pernas, nos glúteos e em alguns casos nos braços. As causas são pouco conhecidas ainda e geralmente a doença está relacionada a fatores genéticos e hormonais. É mais comum em mulheres, especialmente durante as mudanças hormonais, como a puberdade, a gravidez e a menopausa. E também piora com a obesidade e o sedentarismo. Os principais sintomas são o aumento de volume nas extremidades, dor e hipersensibilidade ao toque, aparecimento espontâneo de hematomas, sensação de peso e inchaço, além de queixas estéticas referentes à desproporção dos membros em relação ao restante do corpo. O diagnóstico é clínico, ou seja, obtido por meio de história da paciente e de exame físico. É possível também realizar alguns exames complementares, como a ultrassonografia com Doppler e a ressonância magnética, que mostrarão algumas características específicas e também ajudarão a encontrar outras doenças associadas, como o linfedema e a insuficiência venosa, que pioram ainda mais as queixas. O tratamento do lipedema é basicamente clínico, focado em intervenções como terapia de compressão com meias elásticas, drenagem linfática, medicamentos flebotônicos, fisioterapia e, em alguns casos mais avançados, a lipoaspiração. Se mesmo com dieta, academia e perda de peso, as suas pernas ainda continuam grossas, você pode estar sofrendo do lipedema e precisa de um tratamento mais específico para atingir seus objetivos. Por isso é tão importante passar por uma avaliação com seu cirurgião vascular e fazer o tratamento correto. Um forte abraço e até o próximo programa. Um conjunto de procedimentos estéticos menos invasivos visa melhorar a aparência e o contorno dos glúteos, proporcionando um aspecto mais definido. Confira como é realizada a harmonização glútea com a especialista Jaqueline Monesi. Olá, Gui Moreira! Olá para você que nos assiste. A harmonização glútea é um conjunto de procedimentos estéticos que visa melhorar a aparência e o contorno dos glúteos, proporcionando um aspecto mais volumoso e definido. Ao contrário de cirurgias plásticas, como o implante de silicone ou a lipoenxertia, popularmente conhecida como injeção de gordura, a harmonização glútea costuma envolver técnicas menos invasivas.
Uma delas é a de bioestimuladores de colágeno, que são produtos como ácido polilático ou hidroxiapatita de cálcio, são injetados nos glúteos para estimular a produção de colágeno, resultando em um aumento gradual do volume e da firmeza. Outra técnica usada é o preenchimento com ácido hialurônico. Em alguns casos, o ácido hialurônico é utilizado para moldar e dar volume aos glúteos. No entanto, esse método é temporário, pois o corpo reabsorve o material com o tempo. Os fios de sustentação também compõem a harmonização glútea. Fios de PDO ou outros materiais podem ser utilizados para levantar e firmar a região glútea, proporcionando um efeito lifting para a região. Esses procedimentos são menos invasivos do que cirurgias e geralmente apresentam recuperação muito mais rápida, mas os resultados tendem a ser mais sutis e podem precisar de manutenção ao longo do tempo. Nas minhas redes sociais você encontra alguns resultados desse lindo procedimento que está super em alta na harmonização corporal. Tenha um bom final de semana e até o próximo programa. Conquistar uma aparência mais harmônica e rejuvenescida, estimulando os processos naturais do corpo. Veja a diferença entre os tratamentos naturais e artificiais na harmonização orofacial com a doutora Isadora Della Antônia. Bom dia, Gui Moreira, e bom dia para você aí de casa. O tema de hoje desperta curiosidade de muitas pessoas. A diferença entre os tratamentos naturais e artificiais na harmonização orofacial. Vamos falar sobre o que cada abordagem oferece e como escolher o melhor caminho para alcançar uma aparência mais harmônica e rejuvenescida. Os tratamentos naturais na harmonização orofacial focam em técnicas menos invasivas e que buscam melhorar a aparência utilizando produtos biocompatíveis ou estimulando os processos naturais do corpo. Entre as opções mais comuns, podemos citar os bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que, ao serem aplicadas na pele, estimulam a produção natural do colágeno, proporcionando firmeza e elasticidade. Já os peelings são tratamentos que removem camadas superficiais da pele, promovendo a renovação celular e melhorando a textura e o tom da pele. Outra técnica é o microagulhamento, que utiliza agulhas finas para provocar microlesões na pele, estimulando a produção de colágeno e elastina de forma natural. Também podem ser aplicados preenchimentos e a toxina botulínica para realçar a aparência, mas sem exageros. Já os tratamentos artificiais envolvem o uso de substâncias sintéticas ou procedimentos mais invasivos para alterar a aparência de forma mais rápida e muitas vezes mais drásticas. Isso pode acontecer se os procedimentos forem feitos de maneira excessiva ou por profissionais não qualificados. No entanto, quando realizados por um especialista experiente, os resultados são naturais e respeitam a anatomia do rosto. Entre os procedimentos mais comuns, podemos mencionar o preenchimento com ácido hialurônico, que, quando usado em grande quantidade, proporciona resultados nada naturais e que descaracterizam a individualidade da pessoa. É importante ressaltar que buscar um profissional experiente e qualificado é essencial para garantir não apenas a segurança do procedimento, mas também a eficácia e a satisfação com os resultados. Um bom sábado e até o próximo programa. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência no interior paulista. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Tati Record. Até lá!